Tela escura com os dizeres. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta mudança de tela em letras amarelas, perspectivas de conexão nas experiências criativas do corpo que dança. Abaixo, desenho de flor amarela, da qual sai um pé vermelho. Aos poucos sai a flor e aparece em segundo plano livros ao chão, um par de pés dançando entre eles. Mudança de dizeres, videoaula com Rosineire Alcântara Prado, entre parênteses, Rose Prado. Olá, o meu nome é Rose Prado e a partir de agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de 48 anos, negra de pele médio escura, tenho cabelos curtos, encaracolados, castanhos escuro com alguns fios grisalhos, tenho um rosto oval, olhos um pouco puxados, castanhos escuros, nariz um pouco afinalado, boca de espessura média. Estou usando uma camiseta baby look de manga curta na cor mostarda e um colete leve, tecido leve da cor preta. Atrás de mim se vê uma cortina de tecido bem leve, voal, branca. Com o vídeo em pausa, informo algumas sinalizações desta videoaula. Do lado direito inferior, há uma janela de fundo branco, com uma intérprete digital de Libras, um avatar de uma mulher negra, óculos, cabelos curtos, blusa azul e calça branca. Em alguns momentos haverá imagens de aulas e ensaios de dança, imagens embaçadas. Para sinalizá-las, haverá sempre uma música ao fundo. Em alguns momentos haverá um blackout, a tela ficará toda preta. Para sinalizar o início e o final deste blackout, haverá uma pequena sineta. Concluo. Eu sou mestra em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, na linha Dimensões Políticas da Cultura. Nessa mesma universidade fiz também uma especialização em técnica clausewittiana. Tenho grande interesse nos estudos sobre conexão social, isolamento, solidão e também em técnicas de dança como a técnica Graham, os estudos do Forsyth, e tenho um interesse muito grande, produzo material também em dramaturgia teatral, estudo dramaturgia teatral e produzo textos dramatúrgicos teatrais. Como essa aula é um pouco curta, eu não vou o tempo todo apresentar o conceito ou a referência na qual me baseio, mas em alguns momentos vai aparecer como legenda e também vai estar disponível na descrição com os tópicos referentes. Esta aula vem de cerca de 25 anos de pesquisa como artista da cena e artista educadora de dança, teatro e circo. Passa por um mestrado concluído em 2019 e a escrita de um livro publicado em 2021, com o apoio da Lei Aldir Blanc. Como em todos esses processos, não tenho o objetivo de apresentar um método ou um conceito fechado. O que compartilho está aberto a cada entendimento, às diferentes experiências, contextos e jeitos de cada um de nós. Então, fica combinado que nós estamos em um diálogo contextual, permeável às diferenças. Mais uma questão do que uma conclusão. Eu não estou falando da dança como uma ferramenta para suprir uma necessidade de outra área. Eu estou falando da dança dos potenciais estéticos, criativos, conceituais, como linguagem artística, disso tudo que faz parte da dança, do pensar da dança, do corpo na dança. Para essa aula diálogo, precisaremos fazer alguns ajustes de vocabulário. Por exemplo, ao dizer corpo, me refiro a um entendimento que não divide corpo e mente. Nem se trata de um corpo ferramenta controlado por um eu possuidor
nem mesmo de um corpo recipiente que guarda bagagem e se esvazia a cada espaço que transita. É um eu-corpo. Sobre o termo criatividade, é importante que não confundamos com a criatividade abordada no meio corporativo, dos empreendimentos, que se concentra nos usos de recursos, nos vínculos temporários por projetos e nos resultados. Aqui nos atentamos aos estados e conexões nas experiências, ou seja, os processos, as transitoriedades, as comunicações entre corpo e ambiente, que ocorrem em fluxos contínuos, nos processos do próprio corpo. E trazendo definições da neurociência, vamos entender que percepção é a capacidade de associar informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos e orientar nosso comportamento. E essas informações não são todas ao nosso redor. Perceber é escolher na massa de informações disponíveis aquelas que são relevantes para a ação prevista. Uma das relações entre solidão ou isolamento e percepção se traça nesse ponto, pois informações necessárias para que ocorram os processos de conexão social podem ser escolhidas ou não, de acordo com ações previstas por cada corpo. De modo que, cognitivamente, não se trata simplesmente de desdenhar as informações de outros corpos ou ambientes, mas de um comprometimento das habilidades e das possibilidades contextuais, que podem ser relacionadas ao ambiente, econômicas, sociais, culturais, entre outras necessárias para a ação da percepção. Em minha pesquisa, eu proponho 3 perspectivas de conexão, por imagem, forma e conceito. Uma perspectiva sempre se desenvolve entrecruzada a outros processos. É como pensar no paladar. Ele está entrecruzado com o olfato, com o tato. Então, desde já, tranquilizem-se se não conseguirem isolar as perspectivas, porque realmente elas não se isolam. Eu vou apresentar brevemente as perspectivas de imagem e forma e me concentrarei na terceira, conceito. Conexão social é um processo comunicacional relacionado diretamente à percepção, às produções conjuntas de memória, às nossas experiências sensório-motoras. E elas estão em tudo, não só na dança ou em movimentos especializados. A dança nos permite não só essas experiências, mas também estar atentas a elas, investigá-las, de modo que possamos potencializar os seus processos de memória. Além disto, ao falar em experiências criativas, buscamos movimentos não automatizados, lidamos com as variações, criações que podem acontecer até mesmo durante um movimento de espreguiçamento, ao início de uma aula ou de um ensaio, não necessariamente na criação de uma obra cênica para ser compartilhada com o público. Durante o processo evolutivo, os humanos que tinham maior habilidade de estar em conexão com os outros tinham maiores chances de sobrevivência. Quando se percebiam solitários, compreendiam que isto poderia significar a sua morte. Assim como a fome é um sinal de que o corpo necessita de alimento, o corpo também apresenta sinais de quando necessita de conexão social. Mas, do mesmo modo que nossa habilidade de perceber o risco de estar mal alimentadas pode estar comprometida por nossos hábitos e causar problemas graves, isto pode acontecer com a conexão social. Podemos estar entre milhares de pessoas ou conviver com 2, 3 e mesmo assim não estar em uma conexão. Não estar numa experiência que contribua para um estado de pertencimento. Importante entender que solidão não é o mesmo que solitude. A solidão é a experiência de não pertencer ao mundo,
que é uma das mais radicais e desesperadoras experiências que o ser humano pode ter. A solidão é o estado daquele que está isolado. É a desmobilização das habilidades, das possibilidades e do desejo de agir com o outro. Relaxem, esqueçam tudo que está lá fora. Quantos de nós já iniciaram as orientações para experimentos de criação com uma frase parecida? O neurocientista Antônio Damasio diz que a recordação de imagens passadas é essencial para o processo de imaginação, o qual, por sua vez, é a fonte da criatividade. Dessa maneira, não podemos estar desatentas ou abandonar aquilo que é corpo para criar. As imagens são corpo. As compreendemos pelo peso, apoio, posições, articulações, as sensações, as experiências do corpo. A criação é a negociação sensório-motora entre as variações dos corpos, que incluem as imagens, e as variações dos ambientes. Um bom modo de compreender a perspectiva de imagem é por meio da palavra imaginação, que tem o mesmo radical. Assim como não imaginamos somente o que é visual, imagem também não se restringe só à visão. As imagens podem ser evocadas, o que lembramos ou pensamos sobre o futuro, ou percebidas, que produzimos no momento presente. E pode ser cheiro, cor, sabor, um desejo, uma sensação, um sentimento, emoção, afeto, temperatura. O neurocientista social John Cacioppo diz que o autoconhecimento e a capacidade de entender os sentimentos e as intenções sinalizadas por outros podem estar conectados, o que remete a muitos dos processos da dança e as suas possibilidades, as suas alternativas de conexão. Ele diz ainda que a maneira do cérebro de formar representações implica que 2, 5 ou 50 pessoas podem compartilhar, mais ou menos, a mesma perspectiva. Vamos pensar numa breve proposição de caminhar. Imaginem-se na rua, em uma data como 13 de maio de 2016, às 9 horas. Se imaginem caminhando. Não caminharíamos hoje com a mesma imagem produzida neste dia e horário. Caminharíamos com a imagem, ou seja, os sentimentos, as sensações, sobre este momento, as experiências que produzimos neste momento, que negociam com os nossos estados atuais. Falar em imagem implica em estudos sobre predição, empatia, memória, consciência, sentimento, emoção, sensorialidade. Técnicas e métodos de estudo do corpo que dança, que dialoguem com a educação somática, como a técnica clausviana, são caminhos muito potentes para estes estudos. Os timbres sonoros, as intensidades da luz, as geometrias e dimensões espaciais dos corpos e ambientes, as habilidades biomecânicas, as possibilidades estéticas do movimento. Forma. Por essa perspectiva são investigadas as criações, organizações e trânsitos destas materialidades. Não são criações a partir de uma arquitetura, de uma contração de um músculo específico, o som de um liquidificador, uma janela, um antebraço. Isto não significa ignorar portas e janelas, mas entrar em contato com as suas materialidades e criar forma. Investigar as suas linhas, as suas possibilidades de modo quase matemático, as suas combinações, as suas proposições,
compreender o que a forma produz como movimento, propõe como movimento, as variações destas formas. Isso tudo dialoga muito com as proposições do coreógrafo William Forsythe, e este é um bom caminho para compreender essa perspectiva. Filas de supermercado, carteiras escolares enfileiradas em blocos, comícios, as disposições dos móveis em uma casa, nada disto é simplesmente natural. Investigar as formas e criar formas são modos de compreender um comportamento social, compreender como os corpos se conectam nestes espaços. Experimentações criativas nessa perspectiva atuam nas habilidades de analisar estes arranjos, possibilitando atentar-se aos processos simbólicos que suas lógicas e operações produzem nestes trânsitos e conexões socioculturais. O que lhe move? O que você deseja mover? Por muito tempo eu iniciei os estudos da perspectiva de conexão-conceito com questões como estas. Mas, pensando nas experiências criativas do corpo que dança, ou seja, nos modos como o corpo negocia com as variações e produz novas variações, comecei a perceber que, mais relevante do que responder ou refletir sobre uma questão, é a habilidade de produzir questões. Entendendo questões como fissuras, lacunas. Da mesma maneira que percepção não é simplesmente se deparar com uma informação e captar esta informação, essas lacunas também não são algo que o corpo se depara, não são falhas, vazios, são produções do corpo. O modo dele também produzir variações, instabilidades, outros modos de conceituar. E estas questões não são para serem prontamente respondidas ou para buscar uma resposta durante os processos, elas são justamente para ficar com elas. Ficar com as questões para que se ramifiquem e se conectem com outras questões, criem redes, movimentem a pesquisa, movimentem os processos de investigação nessas experiências criativas. Os linguistas e cientistas cognitivos Mark Johnson e George Lakoff apresentam que os conceitos que governam o nosso pensamento não são meras questões do intelecto. Eles governam a nossa atividade cotidiana nos detalhes mais triviais. Eles estruturam o que percebemos, a maneira como nos comportamos no mundo e são produções sensório-motoras. Ou seja, são produzidos por nossas experiências sensório-motoras. E também governam o modo como nos relacionamos com outras pessoas. Uma ideia que costumamos ouvir, ou mesmo falar com uma certa frequência, é deixar o corpo agir por si mesmo, livre da mente. O que estamos classificando como mente quando dizemos isto? A produção de conceitos é uma atividade mental. No entanto, mente não é só atividade lógico-racional, desenvolvida de modo planejado, pré-determinado, a partir de procedimentos e métodos sistematizados, reconhecidos pela consciência e externo, algo fora, transcendente ao corpo. Desse modo, ao invés de pensar que há ações que são desenvolvidas, criadas pelo corpo, livres do controle da mente ou livres dos processos da mente, fica um convite para refletir sobre esse entendimento do que é mente, que não é apartada do corpo e também inclui aquilo que parece ser incontrolável, como desejo,
emoções. Não há uma mente que possui um corpo ou está apartada do corpo. A mente é corpo. É um corpo-mente. O neurofisiologista Alain Berthoz apresenta o movimento como um dos sentidos perceptivos, considerando que há neuroreceptores intramusculares que fazem a leitura espacial, do deslocamento, dos níveis, mesmo quando estamos em pausa. Então, há movimento na pausa. Nosso sistema conceitual é metafórico por natureza, um modo de estruturar parcialmente uma experiência em termos de outra. Quando conceituamos, há um transporte de informações e este é sempre e inevitavelmente de natureza metafórica. Do livro O Corpo, de Christine Greiner, 2005. Nós conceituamos o mundo a partir da nossa experiência sensório-motora. Um exemplo simples de metáfora conceitual, termo utilizado pelo George Lakoff e Mark Johnson. Quando dizemos, hoje corri o dia inteiro, provavelmente não participamos de uma maratona, nem mesmo nos deslocamos em grande velocidade por aí. Mas conceituamos as nossas experiências, estas informações com as quais nos deparamos, de acordo com as tensões, as sensações, as experiências sensório-motoras desta ação de correr, dessa experiência do correr. Então, as diversidades, as possibilidades das experiências sensório-motoras participam dos experimentos da dança, nos permitem desenvolver alternativas de conceituação. A forma da corporificação determina o tipo de cognição, levando em consideração as capacidades sensório-motoras do organismo em relação às capacidades cognitivas por ele desenvolvidas. As experiências sensório-motoras do sujeito percebedor, em conjunto com as ações direcionadas a objetivos, irão servir de base para futuras categorizações e formação de conceitos. Monica Coward, citada por Mônica Ribeiro no artigo Cognição e Afetividade na Experiência do Movimento em Dança, Conhecimentos Possíveis, publicado no livro Arte e Cognição, organizado por Katz e Greiner em 2015. Agora um exemplo inverso. Um corpo que é submetido a um movimento, um treinamento, a uma rotina repetitiva por muito tempo, muitas horas por dia, um treinamento repetitivo. Ele precisa fazer a mesma coisa todos os dias, a mesma rotina, a mesma sequência. Claro, eu estou falando isso num recorte maior, não estou falando isso sem considerar as pequenas variações do movimento, afinal de contas, há variações dos ambientes, dos outros corpos, mesmo do próprio corpo. Mas neste olhar macro, esse corpo tem uma experiência sensório-motora restrita. A habilidade dele de conceituar e também de questionar, de fissurar, de abrir lacunas, de produzir variações, ela também se torna restrita, porque ela é produzida pela experiência sensório-motora. Quanto mais diversa a experiência sensório-motora, também se desenvolvem as alternativas de conceituação. Quanto mais você se move, mais você descobre o seu caminho. Esta frase, dita por Angel Viana, além de destacar o movimento como fundamental ao conhecimento, ao dizer seu caminho, é pontuado um entendimento de corpo e ambiente que se produz pelo trânsito, ou seja, por aquilo que não é estagnado. Um observador de uma pessoa em movimento fica imediatamente consciente, não apenas dos percursos e ritmos de movimento, mas também das atmosferas que os percursos carregam em si, já que as formas do movimento através do espaço são tingidas pelos sentimentos e pelas ideias.
e o conteúdo dos pensamentos que temos ao nos movermos ou observarmos o movimento pode ser analisado tanto quanto as formas e linhas traçadas no espaço. Do livro O Corpo em Movimento, do Sistema Laban-Paternieff, na Formação e Pesquisa em Artes Cênicas. Citação de Rudolf Laban, por Miranda, em Ciane Fernandes, 2002. E com esta citação de Rudolf Laban, eu deixo a minha indicação para investigação, para estudo da perspectiva de conexão-conceito. Não só porque Rudolf Laban, já lá no começo do século passado, tinha uma noção de corpo, um entendimento de corpo não dicotomizado, que não separava corpo, mente, razão e emoção, sentimento, que trabalhava essa noção de corpo como algo que inclui também o pensamento, mas porque o método Laban também, porque eu pensar um movimento como no seu fluxo, na sua dinâmica, na sua expressividade, se torna muito visível, muito propício perceber, entender, investigar essas metáforas do movimento. Então, essa é a minha dica para investigação da perspectiva de conceito, o método Laban. E essas são as reflexões desta videoaula. E para que estudar tudo isso? E para que ter possibilidades de desenvolver um estudo sobre conexões sociais e a sua relação com a dança? As experiências compartilhadas, elas têm grande importância nisso tudo. A dança, ela é uma experiência compartilhada. Ela se desenha a partir de diferentes corpos, mesmo quando um estudo ocorre individualmente. Ela tem uma história, ela tem memória. Independente do modo como se aborda esse conhecimento, seja sozinho numa sala e não solitário, porque sempre há essa memória, como eu disse, existe esse modo de compreender culturalmente, historicamente, na observação dos demais corpos, uma experiência compartilhada, uma experiência que se produz com o outro. Lembrando que compartilhar ganhou um outro significado a partir dos usos tecnológicos, como envio ou compartilhar uma foto com alguém. Mas compartilhar é partilhar algo conjuntamente com alguém e, a partir desta partilha conjunta, desenvolver alguma conexão com o outro. Quando temos experiências que são isoladas, mesmo que estamos no mesmo ambiente, cada um com a sua experiência isolada, isso é um perigo gigantesco, pois criamos também ambientes, porque o ambiente ele é contextual, ou seja, ele é produzido também pela experiência, pelo modo de lidar, de produzir suas questões sobre aquele ambiente, aquele espaço, não é só formado pelo lugar. Fica aqui essa última questão. Pensarmos qual é a relevância, qual a importância de termos experiências conjuntas. Então, muito obrigada a quem esteve conosco nesse processo e estejam continuamente, quem quiser deixar algum comentário, alguma questão, vou deixar também meu link do Instagram, quem quiser entrar em contato, eu responderei, eu continuarei a conversa com maior satisfação, com o maior carinho do mundo, que estejamos em conexão. Muito obrigada, grande abraço. Tela escura para exibição das logos. Realização PROAC Direto, Programa de Ação Cultural São Paulo. São Paulo, Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa.